Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande voltar a essa casa, rever pastor Wellington, família, irmãos amados, e ver o quanto o Senhor tem derramado a sua graça, abençoado esta igreja. Nós ficamos muito felizes com isso, de ver a prosperidade que o Senhor tem concedido. E uma alegria estar aqui hoje. Esse mês, nós temos ministrado durante esse mês mensagens e estudos sobre a família. E eu comuniquei ao pastor Wellington e pedi permissão. Sei que tem um tema que os irmãos estão trabalhando, não é isso, pastor? Se eu não me engano, é o estudo da Bíblia, os 10 mandamentos. Então hoje está quebrando um pouquinho aí os 10, entrando um pouquinho no sexto, né? No sexto mandamento, não vai ser específico, mas nós vamos falar sobre família hoje, e uma coisa que eu considero importantíssimo, principalmente nos dias de hoje, nos dias atuais. Mas antes de mais nada, irmãos, quero convidar todos a se colocarem de pé, para a gente ler a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, nós gostaríamos de falar nesta noite, irmãos, sobre a importância do culto doméstico para uma cosmovisão cristã. A importância do culto doméstico para uma cosmovisão cristã. Então, Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Os irmãos encontraram? Amém? Assim está escrito na palavra de Deus. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, especialmente para esses versículos aqui, a partir do 5. Eu vou repetir. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome
jurarás. Até aqui, irmãos, eu queria que os irmãos deixassem esse texto aberto, mas nós pudéssemos ir também para o Salmo 78. Salmo 78. A partir do versículo 1. Eu queria que os irmãos lessem comigo esse Salmo 78. Nós não vamos ler todo o Salmo, nós vamos ler apenas até o verso 7. Do 1 ao 7. Amém? Vamos lá todos juntos? Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Que o Espírito Santo aplique esta palavra aos nossos corações. Oremos, irmãos. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, damos graças ao Senhor pela Tua santa palavra, ó Deus. Bendito sejas Tu, Senhor, porque esta palavra veio do céu. Pedimos uma bênção agora para as nossas vidas, que o Senhor se digne, Senhor, maravilhosamente nos abençoar nesta noite, derramar sobre nós a Tua graça, entendimento para entender aquilo que o Senhor tem para nós, e o nosso coração seja, Senhor, esteja aberto para receber a Tua palavra, de modo que ela se torne vida em nossa vida, poder e graça, Senhor, em nosso interior. Assim oramos, Pai, com gratidão no coração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. A importância do culto doméstico para uma cosmovisão cristã. Meus irmãos, primeira coisa que eu gostaria de trazer uma definição rápida de culto doméstico, de uma forma bem simples, seria o culto realizado com a família, em casa. Seria uma definição simples do culto doméstico. O momento em que a gente se reúne em casa, com a nossa família, para juntos adorarmos a Deus. A importância do culto doméstico para uma cosmovisão cristã. A palavra cosmovisão, ela vem de duas palavras gregas, cosmos, mundo, visão. Então, literalmente seria a visão do mundo. A perspectiva que nós enxergamos, como nós enxergamos o mundo. O mundo tem uma perspectiva. O mundo tem uma maneira de enxergar as coisas que acontecem. Nossa maneira de enxergar, nossa ótica está aqui, na palavra de Deus. Por isso é cosmovisão cristã. Portanto, a importância do culto doméstico para uma cosmovisão cristã. Eu quero que nós, nesta noite, entendamos o quanto é importante o culto doméstico para a formação dessa cosmovisão cristã, a maneira correta de entender, de interpretar a vida e as coisas que estão aí na criação que Deus colocou, especialmente para o seu povo. Dentro disso, irmãos, a gente sabe que é importante o culto doméstico, embora nós não tenhamos na Bíblia um mandamento explícito para que se realize o culto doméstico. No entanto, nós vamos ver, no exemplo dos patriarcas, nós vamos ver em várias partes da Bíblia, textos
que nos recomendam a realização do culto e o ensino à família, conforme a gente já viu aqui, nos textos que a gente leu, tanto em Deuteronômio, capítulo 6, como também aqui nesse Salmo 78. Então, nós vamos perceber, por exemplo, que quando Adão e Eva, eles foram criados, todos os dias, a Bíblia diz, na viração do dia, o Senhor Deus vinha conversar, vinha falar com o homem, né? Ali naquele momento, na viração do dia, eles tinham comunhão com Deus. Deus se revelava de uma forma especial para eles, está em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Nós vamos ver também em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4, os cultos dos filhos de Adão e Eva. Claro que nós entendemos que eles receberam isso dos pais. Caim e Abel. A gente sabe que Deus não aprovou o culto de Caim, mas aprovou o culto de Abel. Mas eu quero chamar a atenção que estes filhos de Adão estão aqui seguindo um padrão. Eles realizam um culto a Deus, que provavelmente aprenderam com os seus pais. Em Gênesis 5,4 fala que, por exemplo, Enoque andava com Deus. Em Gênesis 6,9 diz que Noé andava com Deus. Em Gênesis 8,10 diz que Noé levantou um altar ao Senhor. E ali nós vamos ver que está ele quem? A sua família, prestando um culto, a adoração a Deus. Nós encontramos também em Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas, momentos em que eles levantam o altar e oferecem o seu culto a Deus. Um outro exemplo na Bíblia, também desse período primitivo, é Jó. Embora o livro de Jó se encontre nos livros poéticos, a maioria dos estudiosos bíblicos acredita que Jó está situado nesse período patriarcal, porque o próprio Jó era considerado como um sacerdote do seu lar. Ele próprio realiza o sacrifício e junta a família. Está lá no texto de Jó, capítulo 1, a Bíblia diz lá em Jó que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, e costumeiramente ele reunia os seus filhos e oferecia sacrifício para os seus filhos, porque eles tinham um hábito, um costume de fazerem festas. Eram 10 filhos e cada período a festa acontecia na casa de um dos irmãos. O pai, receoso de que os filhos tivessem pecado contra o Senhor, então juntava a família e realizava o culto, e ali a gente vê então a ideia do culto sendo preservado desde o início, passando pelos patriarcas. E aí nós chegamos aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, especialmente dos versículos 4 a 9, onde nós temos um mandamento para inculcar e ensinar, e ele diz lá, assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se, e escrevendo nos umbrais da casa e nas portas. E no Salmo que a gente leu, 78, 3 e 7, fala do ensino de pais a filhos, para que as futuras gerações conheçam o Senhor. E esses dois textos, irmãos, de Deuteronômio e Salmo 78, nos mostram a importância do culto doméstico para uma cosmovisão cristã. Agora nós gostaríamos de entrar propriamente no corpo do nosso estudo, olhando o que podemos aprender na Bíblia sobre a importância do culto doméstico para uma cosmovisão cristã. E nós vamos ver aqui há três importâncias, ou três aspectos dessa importância de se aprender ou de se realizar o culto doméstico. Primeiro, sobre a importância do culto em si. Segundo, sobre a importância pedagógica, ou o quanto esse culto ele é também instrutivo. E terceiro, o propósito querigmático de ser proclamação, ou o momento de proclamar as verdades do Evangelho, a palavra de Deus. Então, o que podemos aprender na Bíblia sobre a importância do culto doméstico para uma cosmovisão cristã? Primeiro, sobre a importância do culto em si. Veja, irmãos,
Nós somos criados para adorar a Deus. O breve catecismo de Westminster foi escrito lá por volta do século 17 e 18, não me recordo bem, mas essa confissão, ou esse catecismo, a primeira pergunta dos estudiosos é: qual é o fim principal do homem? E a resposta que eles deram é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E com essa primeira pergunta, eu digo que os teólogos de Westminster, eles acertaram em cheio. Porque o grande propósito da nossa existência é adorar a Deus. Deus nos fez para o louvor da sua glória. Deus nos fez, irmãos, com o propósito de que fôssemos adoradores dEle. Então, a gente vai ver que com a entrada do pecado no mundo, nós deixamos de adorar a Deus, ao Deus verdadeiro, para adorar os deuses. Eu não sei quantos aqui nasceram dentro do Evangelho, mas a maioria das pessoas, dos povos, né, eles adoram aos deuses. Eles não adoram ao único Deus, mas adoram aos deuses. E aí as pessoas têm os seus ídolos, têm os seus deuses. Desde Adão, desde o pecado, a adoração começa a ficar desvirtuada, porque o pecado de fato separou o homem de Deus, e o homem deixou de adorar a Deus verdadeiramente para adorar agora a criatura, a criação, as coisas. Essa separação trouxe males terríveis ao ser humano. E aí, além de adorar a Deus, deixar de adorar a Deus para adorar os deuses, também deixamos a adoração verdadeira para uma adoração falsa. Agora, nós não adoramos a Deus pela maneira como Ele próprio passou para nós, ensinou para nós. Mas nós criamos um meio, uma maneira de adorar a Deus que é contrária àquilo que Ele se revela nas Escrituras. Eu estou falando isso dentro da perspectiva depois que o pecado entrou no mundo. Então, com a obra da redenção, a Bíblia diz que Deus nos liberta para podermos adorá-lo verdadeiramente. E lá em João, Jesus disse, no capítulo 4, que Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quando Deus libertou o povo do Egito, o povo de Israel lá do Egito, pelas mãos de Moisés, com mão forte, Deus chamou o seu povo para quê? Para adorar. Quando Deus mandou Moisés lá falar com Faraó, qual era o propósito? É para que o povo saísse para adorar Deus. E a mensagem que foi dada para Faraó, disse: olha, deixa meu povo sair, para que eles me adorem no monte. Então vejam, irmãos, que Deus chama o seu povo para quê? Para adorá-lo. Amém? Depois que o Senhor os libertou, então, o Senhor dá as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que vocês estão vendo aqui com o pastor Wellington, a fim de ensinar como que eles deveriam adorar. E é interessante que os 10 mandamentos é uma síntese, né, dos mandamentos de Deus, e logo no início Deus já ensina, primeiro, o Deus que nós devemos adorar e a maneira que nós devemos adorar. Porque Ele vai dizer lá nos primeiros mandamentos que nós não teremos outros deuses diante dEle, que nós não devemos fazer imagem de escultura, porque, e aí Jesus vai dizer lá em João, né, capítulo 4, que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja, irmãos, então, que é interessante observar, quando Israel toma posse da terra prometida, isso já bem depois, sua adoração nacional, ou seja, a adoração de toda a nação, de todo o povo, acontecia uma vez por ano. Se a adoração nacional acontecia uma vez por ano, e claro, tinha pelo menos 3 vezes em que os israelitas, eles peregrinavam para adoração no templo. Todavia, fica subentendido, implícito na Escritura, que as famílias
tinha um papel importantíssimo, por que não dizer prioritário, para ensinar as futuras gerações a adorar ao Deus verdadeiro de forma verdadeira. E a gente entra então na igreja primitiva lá, já em Atos dos Apóstolos, que tinham o costume de se reunirem em suas casas. Em Atos 2,46 diz que eles partiam o pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Tudo o que a gente falou até aqui, irmãos, é para mostrar para os irmãos que a nação de Israel, o povo de Israel, tinha uma missão, tinha um propósito de se tornar uma comunidade de adoração a Deus, ao Deus verdadeiro. E essa adoração, ela começa em casa. O nosso culto começa em casa. O culto era importante para nos ensinar a adorar a Deus da maneira que Ele era aceitável. Então, no momento em que nós realizamos o culto doméstico, nós já estamos ensinando, de fato, a nossa família, os nossos filhos, a adorar a Deus verdadeiramente de uma forma correta. O culto era importante por causa da impressão gloriosa da presença de Deus. Meus irmãos, como é bom a gente adorar a Deus. Por que os irmãos vêm para a casa do Senhor? Porque todos nós conhecemos a Deus e somos a igreja são as pessoas, de maneira que, como corpo, nos tornamos o templo do Espírito Santo, onde convergimos num só Espírito, só louvor, uma só adoração àquele que nos fez, aquele que nos criou, a sua imagem e semelhança, e que nos fez para o louvor da sua glória. Então, o grande objetivo da nossa existência, de fato, é adorar a Deus, é glorificar a Deus, e é isso, irmãos, exatamente, essa tem que ser toda a nossa prioridade, de existir, de viver. Eu gosto de dizer sempre que a nossa vida é o nosso culto, o nosso culto é a nossa vida, porque tem muita gente religiosa no mundo, de uma forma geral, e nas igrejas, que quando entra na igreja, é como se vestisse uma capa, né? Vou me tornar santo, pronto. Está ali na igreja, fica até, falta só uma aureolazinha, né, para mostrar que a pessoa é santa. Saiu da igreja, pronto. Aí, esquece quem era, faz tudo o que não deve. E aí tem uma música, os mais antigos aqui vão se lembrar da música secular, que diz assim, não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado, né? Então acho que os antigos já ouviram essa música, né? Não sei se os mais novos já ouviram, é uma música muito antiga mesmo. Mas essa música, embora seja uma música secular, ela reflete uma verdade. Por quê? No momento em que nós nos juntamos, o nosso ajuntamento equivale a dizer que nossa vida já começou com adoração, continuou com adoração. Isso começou onde? Dentro de casa, com a nossa família, com o nosso cônjuge, com nossos filhos. Ali nós já fizemos um altar a Deus, já temos o nosso altar, nossa vida, de maneira que maridos amam as suas mulheres, do mesmo jeito que Cristo amou a igreja. Mulheres se submetem ao marido, do mesmo jeito que Cristo se submete ao Pai. E aí, filhos obedecem aos pais, honram os pais. Pais, eles ensinam, orientam, dirigem a vida dos filhos. Mas porque todos entendem que o culto a Deus não é esse momento em que nós estamos aqui só, apenas.
A gente sai daqui cheio da graça e da presença de Deus, pela exposição da palavra, pelos louvores que foram entoados, e saímos prontos como que cheios de um combustível, de um renovar de Deus, para continuar nossa vida, dentro de casa, na família, primeiramente, e depois também com o vizinho, e também na escola, na universidade, no trabalho, refletirmos a glória de Deus, porque nós somos o povo da adoração, e essa adoração precisa ser vista pelas pessoas lá fora. Amém, irmãos? Então veja, queridos, que o culto ele era importante para nos ensinar a adorar a Deus de maneira que Ele seja aceitável. O culto era importante por causa também da impressão gloriosa da presença de Deus. O que nos traz à casa do Senhor? E o que nos faz acordar e buscar a presença do Senhor? O que nos faz durante o dia estarmos em louvor, em adoração a Deus? Senão, irmãos, essa doce, gloriosa presença do Senhor, que é o nosso grande desejo, o grande anelo, o nosso coração, a impressão de Deus, e Moisés, um homem que aprendeu a ter experiências profundas com Deus, ele, numa oração, certa vez, Deus irado com o povo, disse: olha, eu vou mandar meu anjo, não vou mais com esse povo, porque se eu for com esse povo, eu vou destruir eles, porque eles são rebeldes de coração. E Moisés intercede: mas Senhor, eu quero a Tua presença, Senhor, conosco. Nós queremos a Tua presença conosco. E não tem coisa pior, irmãos, do que você não ter, nós não termos a presença de Deus. Porque o que de fato é vida da nossa vida, é a presença de Deus em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. O Espírito Santo habita em nós para trazer vida, e vida com abundância. Então a vida da gente é o culto a Deus. Mas nós temos nossos cultos no lar, temos nossos cultos na casa do Senhor, de maneira que esses cultos, eles são importantíssimos para que a gente possa cada dia mais ter essa impressão gloriosa da presença de Deus, porque quanto mais a gente busca o Senhor, mais Ele é uma fonte que jorra para a vida eterna, né? Ele é inesgotável. Quanto mais você busca, mais Ele tem para te dar. E acima de bênçãos materiais, as bênçãos espirituais ultrapassam completamente a sua graça, o seu amor, que tomam forma dentro de nós. Não tem nada melhor, irmãos, do que um culto avivado, do que um culto abençoado, do que um culto onde a presença de Deus se faça sentir. Amém? A presença do Senhor, logo, ela é abençoadora. O culto é importante, né? A importância do culto em si. Por quê? Porque a presença do Senhor é a que a gente quer, o que a gente busca, e essa presença, ela é abençoadora. Essa presença também, ela é renovadora. E essa presença é vida. O que podemos aprender na Bíblia sobre a importância do culto doméstico para a cosmovisão cristã? Além de ser sobre a importância do culto em si, há uma importância também pedagógica no culto. O culto nós aprendemos. No culto, não só aprendemos como adorar a Deus, mas aprendemos quem é Deus. Aprendemos a conhecê-lo. Aprendemos os seus estatutos. Tem um texto lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, eu acredito que os irmãos conheçam, alguns conhecem. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Lá em Isaías 55, 6 diz, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Lá em Jeremias diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então nós temos muitos versículos na Bíblia onde há um incentivo ao povo a adorar a Deus, a buscar a Deus. E a importância desse culto no aspecto
de que nele a gente aprende a conhecer mais acerca desse Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente. Que maravilha, irmãos, nós temos um Deus que não é feito de paus e pedras, que não é feito de gesso, mas nós temos um Deus que é o Criador de tudo, que trouxe, pelo poder da sua palavra, à existência todas as coisas. Deus falou e as coisas vieram à existência. E a gente hoje, o céu, todos os dias o céu está lindo, né? Mas tem dia que a gente olha para o céu e hoje a lua estava radiante. Tirei até uma foto. E eu não canso de olhar, de ver a grandeza de Deus, na criação de Deus. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então a própria criação, ela nos mostra Deus, ela fala sobre Deus, ela proclama ao Senhor. E o culto é o momento em que a gente aprende sobre Deus. Aprendemos que o culto está relacionado à vida e não apenas ao momento quando nós nos reunimos. Aprendemos que só podemos oferecer o nosso culto pela obra de Cristo e pela obediência. Nós não podemos oferecer o culto de nós mesmos, por nós mesmos. Isso é graça. Todos nós somos pecadores e precisávamos de salvação, precisávamos de redenção. Deus enviou seu Filho ao mundo para se tornar o nosso Salvador. Ele se colocou entre o céu e a terra para que nós, por meio dele, ele se tornasse o caminho e nós pudéssemos chegar ao Pai. Todo culto gira em torno de Cristo. Não tem culto em que Cristo não seja o centro. Se ele não for o centro, não tem culto, não existe culto. Então tudo parte dele, tudo parte da revelação dele, e tudo é pela graça dele. Nós nos achegamos a ele porque ele antes se achegou a nós. Nós os escolhemos porque ele primeiro escolheu a nós. E aí aprendemos que só podemos oferecer o nosso culto pela obra de Cristo e também, irmãos, pela obediência. Porque Deus nos chama, veja, pela graça, não é pelas obras da lei, mas uma vez que ele nos chama, é para que, por meio desta graça, agora possamos obedecê-lo. Lá em Tiago, né, o autor sagrado Tiago, quando escreve, ele diz: fé sem obras é morta. A fé verdadeira, ela precisa ser evidenciada por uma vida de obediência a Deus. Se eu digo que se eu nasci de novo e sou regenerado, eu preciso dar evidências desta vida nova de Deus em mim. Amém? Então vejo, queridos, que por exemplo, nós não podemos oferecer o nosso culto a Deus se nós tivermos algum problema com o irmão. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 23, versículo 20 a 25, né, Jesus disse: olha, se você vai oferecer a tua oferta, e ali você lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta, vai primeiro, reconcilia com teu irmão, depois, oferece o teu culto. Ou o culto na verdade, como nós falamos, o culto é a vida da gente. Então, o fato da reconciliação é um mandamento, faz parte do culto. Se eu sei que alguém tem alguma coisa contra mim, como é que eu vou oferecer o meu culto a Deus, se a minha comunhão com o meu irmão está abalada? E eu sei que eu posso resolver esse problema. Por isso que veja que o culto está relacionado à obediência. O culto está relacionado à vida. E aí eu preciso urgentemente procurar, se de repente eu souber que algum irmão ou irmã tem algum problema comigo, procurar me reconciliar, para então depois oferecer o meu sacrifício. Não podemos oferecer o nosso culto se alimentarmos algum pecado no coração. E o salmista Davi, lá no Salmo 139, que é um dos salmos lindos da Escritura, lá no finalzinho, o salmo é uma oração, e ele diz assim, ele fala da onipotência de Deus, da onipresença, onisciência de Deus no salmo,
E lá no final ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E com isso, o Senhor está, o salmista Davi está aqui mostrando que de fato, para nós oferecermos nosso culto a Deus, nós não podemos alimentar pecado no coração. Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, quando vai falar da ceia do Senhor, que antes de tomar a ceia do Senhor, que é o momento áureo da igreja, da reunião da igreja, do seu sacrifício, da sua adoração a Deus, que o homem, no caso o ser humano, homem e mulher, examine-se a si mesmo, depois coma o pão e beba do cálice. Mas antes, examine-se. Por quê? Porque a gente precisa se examinar. Porque nós somos propensos ao erro, propensos ao pecado, não podemos alimentar pecado no coração, e o nosso culto tem a ver com a nossa vida de obediência consagrada a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O culto tem o propósito de ensino. É a função primordial dos pais ensinar os filhos. Lá em Deuteronômio 6 a gente viu isso claramente. Lá em Salmo, também no Salmo 78, os pais têm uma missão preciosa, é passar para os seus filhos aquilo que eles aprenderam do Senhor. É a função primordial dos pais ensinar seus filhos. Veja, irmãos, que muitas vezes, com relação, principalmente nos dias de hoje, os pais estão querendo transferir a sua missão para a escola, para a igreja. A igreja tem a sua participação e a sua missão. A escola, ela tem a sua participação, mas a prioridade do ensino, da educação, começa em casa. É em casa. É a função primordial dos pais. O ensino religioso, ético, deve começar em casa. Porque a primeira instituição que Deus estabeleceu, que Ele criou, foi a família. Então tudo começa em casa. Amém, irmãos? Mas para concluirmos, a importância do culto doméstico para a formação de uma cosmovisão cristã. Se por um lado, ele é importante por si mesmo, porque por meio do culto, o culto é algo para a glória de Deus. Por outro lado, ele tem um sentido pedagógico. Todas as vezes que a gente se reúne, a gente aprende. Há um aprendizado, a edificação mútua. O culto é para a edificação mútua uns dos outros. E finalmente, a importância proclamadora do culto. O culto familiar, além de ter o propósito de ser para a glória de Deus, para a edificação e o ensino familiar, o culto também tem esse propósito querigmático, ou seja, proclamador do Evangelho. E através do culto familiar, nossas famílias estão sendo evangelizadas. Meus irmãos, nem sempre todos os membros da família são cristãos. E nem sempre conseguimos perceber se a fé no coração dos da nossa família é uma fé genuína. Daí a importância do culto doméstico. Porque de repente você tem um filho, ou você tem até um cônjuge dentro de casa, que é religioso, que conhece lá um pouco da Escritura, mas ainda não teve o novo nascimento. E Paulo diz lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, no momento que a gente realiza o culto, momento de encontro, e dentro de casa tudo começa, a semente é plantada. E através dessa semente nós temos a oportunidade de evangelizar a nossa família. Para eu poder sair para evangelizar, e é uma ordem do Senhor que a gente evangelize, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, mas tudo vai começar onde? Em casa. Nem sempre temos todos os membros da família, como a gente disse.
Então, o culto familiar tem também a função evangelística. Existem vários relatos de membros da família que se converteram através do culto doméstico. Muitos relatos, muitos. Um grande homem de Deus, um dos maiores pregadores que esse mundo já conheceu, Charles Spurgeon, se converteu, sabe como? Com a oração da sua mãe. Veja, pai, quanto o pai tem um papel importante no lar. Mãe, o quanto você tem um papel importante no lar. Mas olha, os filhos agora, aí está vendo? Olha, o pai, a mãe. Mas se você é filho do lar cristão, você também tem um papel importante no lar. E se você é filho e seus pais não são crentes, aí que seu papel é importante mesmo. Cada um tem o seu papel. E ele é importantíssimo. E aí é importante, irmãos, por exemplo, o testemunho dos pais. Eu pedi para os irmãos estarem com a sua Bíblia aberta em Deuteronômio, capítulo 6. Vejam que no versículo 6 do capítulo 6 diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Para mim estar aqui hoje, irmãos, para mim estar aqui hoje, se os irmãos conhecerem a minha vida, e Deus me livre, mas de repente os irmãos soubessem que eu estou com a vida toda torta, e os irmãos vissem eu ensinando com a vida toda torta, o que os irmãos pensariam ou diriam? Talvez até uns sairiam daqui. Aquele pastor? É ele que está pregando hoje? E ele tem moral para ensinar? E ele pode dizer essas coisas? Então veja, irmãos, que assim como eu preciso da graça de Deus para poder ensinar aos irmãos, ser um exemplo para poder ensinar aos irmãos, eu preciso começar onde? Em casa. Aí, os maridos, como é que vocês estão tratando suas esposas? E as esposas, como é que vocês estão tratando seus maridos? Pais, como é que vocês estão tratando seus filhos? E aí, filhos, como é que vocês estão tratando os seus pais? Tudo começa em casa. Lá em casa, irmãos, para a glória de Deus, nós temos os nossos cultos domésticos, e nós temos acesso. Não é porque eu sou pastor, por exemplo, que minha filha, de vez em quando, chega para mim e diz assim: pai, o senhor podia melhorar nisso aqui. Pai, ó, tem isso e isso aqui. Pai, de vez em quando minha filha dá uns puxãozinhos de orelha em mim. E a gente tem essa reciprocidade. Mas tudo começou quando? Lá no início. É importante, então, irmãos, que os pais sejam modelo, eles sejam exemplo. A palavra de Deus tem que estar no coração. Os pais precisam conhecer a Deus. Como é que nós vamos ensinar aos nossos filhos que nós não conhecemos a Deus? Os pais precisam trabalhar incansavelmente na evangelização dos filhos. Tudo começa em casa, meu querido irmão e irmã. Eu não sei qual é a realidade daqui, mas eu posso falar da igreja que a gente está pastoreando ainda, que lá, a escola bíblica dominical, e é uma coisa que, eu já tenho 12 anos lá, e não vi uma mudança significativa. Os pais, a escola dominical hoje lá, a maioria dos filhos são filhos de pais descrentes. Os pais não vêm para a escola dominical, muitos não vêm, ou alguns vêm e não trazem os filhos. Os filhos mandam nos pais.
Eu cansei de dizer para eles, olha, Rebeca, quando Rebeca nasceu, minha filha, fazia parte do coral da igreja, a primeira igreja de João Pessoa aqui. E eu e minha esposa fazíamos parte do coral, e ela nunca foi impedimento para que a gente pudesse participar de um culto. Eu tenho certeza, eu tenho visto aqui o pastor Wellington e a sua esposa, as filhas desde criança, no culto. Se a gente não leva os nossos filhos para o culto quando eles são crianças, se a gente não controla eles quando eles são crianças, quando é adulto é que não vai controlar de jeito nenhum. Então tudo começa lá. E trazer e também fazer em casa, ser exemplo e ensinar, evangelizar os filhos, deve ser a nossa grande prioridade, irmãos. A nossa grande prioridade deve ser evangelizar os nossos filhos. Devemos alcançar o mundo, mas alcançar primeiro os da casa, da nossa casa. E lá em Timóteo, Paulo vai dizer, aqueles que não tomam conta dos seus são piores do que os incrédulos. Então eu preciso olhar primeiro para a minha casa, para a minha família, colocar a minha família no altar de Deus. E aí, sendo exemplo, conhecendo a Deus, trabalhando incansavelmente na evangelização, antes de querer que os meus filhos sejam grandes profissionais, advogado, médico, ou qualquer outra profissão, eu preciso desejar e querer que os meus filhos sejam crentes, tenham um temor de Deus no coração, porque se eu faço isso, se eu ensino, eles serão cidadãos de bem e farão diferença nesse mundo que já é um caos. Imagina, irmãos, se nós começamos em casa a evangelização, as igrejas pipocavam só com a presença da própria igreja, dos próprios crentes, dos pais, dos filhos. Os pais, eles precisam de métodos para serem eficazes na evangelização dos filhos. Nós vimos aqui nos textos que a gente leu, ele fala de andando, levantando, colocando nas mãos, nos umbrais da porta, escrevendo. Então, aqui nós estamos vendo métodos, a gente pode pegar hoje métodos para ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Isso dá um trabalho, mas é reconfortante e abençoador. Os pais são responsáveis para que as futuras gerações conheçam o Senhor. O salmo que a gente leu. Se a gente quer uma futura geração que conheça o Senhor, olha só, irmãos, a igreja na Europa praticamente está morta. Sabe por quê? Você vai para a Europa hoje, a igreja lá são de pessoas idosas. Os jovens, as crianças não vão para a igreja. São as pessoas que já estão quase morrendo, essas aqui estão indo para a igreja. A igreja está quase morta na Europa, em muitas cidades, muitos países da Europa. E na Europa, onde foi um grande celeiro do avivamento espiritual. Mas a igreja quase que se acaba, ela está quase acabando lá. O salmo que a gente leu fala das futuras gerações conhecerem o Senhor. E essas futuras gerações dependem de quem? De nós. Começarmos na família, dentro de casa. E aí, meus irmãos, os muçulmanos, eles se mostram muitas vezes mais zelosos e comprometidos com a evangelização da família do que muitos cristãos. Hoje, a segunda religião que mais cresce no mundo, aliás, a primeira religião que mais cresce no mundo, o cristianismo é a maior religião ainda. Mas isso juntando todo tipo de cristão, né? Cristãos nominais, cristãos verdadeiros, as várias denominações, católicos, evangélicos, protestantes e espíritas, enfim, tudo é cristão. Hoje ainda é considerada a maior do mundo, mas a segunda maior do mundo, que é o Islã, essa religião é a que mais cresce na atualidade. A perspectiva é que logo essa religião ela ultrapasse o número de cristãos. Primeiro, eles fazem filho com força, né? Quando é filho, e muitos deles têm muitas mulheres também. Tem o politeísmo em alguns, onde é permitido, eles têm muitas mulheres, e aí pronto. Aí vão se espalhando, e se não for, irmãos, a igreja despertar, se a igreja não acordar,
E aí tudo isso começa em mim, começa em você, começa em nós. Nós precisamos evangelizar os nossos filhos. Em Efésios 6:4, nós temos uma orientação clara da palavra de Deus. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas admoestai-os no Senhor. No Salmo 127, versículo 3, diz que os filhos são uma herança do Senhor. Deus nos deu esse presente. Olha só, o presente de Deus para nós. Agora preste atenção. Antes de ser nosso, é de quem? É de Deus. Olha a responsabilidade. São heranças do Senhor. Então Ele me deu, porque é dele, para cuidar, para devolver para Ele. Nós estamos fazendo isso, irmãos? A igreja está fazendo isso, todos nós estamos fazendo isso. Logo, queridos, concluindo, a cosmovisão cristã começa em casa e o culto doméstico é uma excelente ferramenta para formar na família a importância do culto e do temor do Senhor, a importância de crescermos e prosseguirmos no conhecimento de Deus e de cumprirmos a missão de gerar filhos para a glória de Deus por meio de uma evangelização eficaz. Josué, que foi mentoreado por Moisés, ele seguiu firme nessa determinação, onde ele vai dizer lá em Josué capítulo 24, versículo 14 e 15, e especialmente no 15 ele vai dizer, olha, escolham hoje a quem vocês querem servir, escolham, seus deuses lá, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a determinação que Josué colocou no seu coração. Para concluir, meus irmãos, eu quero falar aqui um pouquinho, rapidinho, como eu faço um culto doméstico. Quem for começar, inicie pelo menos uma vez por semana e vá aos poucos introduzindo o culto doméstico na sua casa. É melhor ir pouco e sempre do que ir com toda a força e depois parar. Então vá devagarinho, comece uma vez por semana. Se você ainda não começou, separe o melhor horário que você e toda a sua família possam estar juntos para cultuarem ao Senhor. Escolha um lugar da casa onde não haja outras distrações, televisão, celular, essas coisas, tudo que distrai deve ser tirado para um momento do culto. Seja objetivo, estabeleça um tempo máximo. Eu vou colocar aqui uma sugestão de 20 minutos. 20 minutos dá para você fazer muita coisa no culto doméstico. Isso aqui é só uma sugestão, não tem uma regra, né, dizendo o tempo. E aí procure ser dinâmico e fazer do culto um momento prazeroso e não apenas uma obrigação. Faça com que o seu filho goste do culto. Que ele peça, pai, o culto hoje. Mãe, o culto hoje. Faça do culto um momento prazeroso. O culto tem que ter oração inicial, tem que ter um momento de louvor rápido, né, uma ou duas músicas no máximo, uma reflexão também muito rápida, mas que seja preparada, né, com muito carinho, pedidos de oração na família, e aí a oração final, pronto, você fez o culto doméstico. A reflexão, ela pode ser, por exemplo, uma leitura de um texto, onde você pede para que cada membro da família fale aquilo que falou o seu coração, cada um participa, é muito dinâmico, e você já tem preparado e você traz alguma coisa específica naquele momento, lembrando que é rápido, tudo muito rápido, mas um momento sério, um momento de fato que vá trazer edificação e a glória de Deus, onde você deixa sua família com um gostinho de quero mais, não com, pai, ó a hora, mãe, não sei o quê, aquela coisa toda, né, que a gente já sabe. Bom, e as músicas, elas devem produzir o senso de presença de Deus, e devem ser doutrinariamente sadias, né, tem um momento do culto, adoração ao Senhor. E deixa eu encerrar contando um testemunho, irmãos. Esse estudo eu dei lá na igreja de Cuité, e nós já temos um testemunho. Uma família, lá a política é muito, muito séria.
e difícil demais. Cidades de interior, acredito que os irmãos já ouviram falar. Terrível, difícil demais, política. O momento de política lá é difícil. As famílias se dividem. E teve uma família lá que literalmente ela se dividiu. Os irmãos ficaram com raiva, porque um tomou um partido, outro tomou outro partido. E o filho, os pais estavam afastados da igreja, e o filho era o único que está na igreja, hoje. E ele ouviu essa mensagem. E ele me procurou e depois, pastor, eu quero que o senhor me ajude, me dê umas dicas como fazer o culto doméstico. E eu comecei a dizer para ele, comecei a ensinar, e ele começou a fazer o culto. Para resumir, irmãos, ele fez o primeiro culto só com a família. Quando foi depois, a própria família pediu para ele fazer o culto a segunda vez, fizeram o culto. E aí programaram para toda a família, aquela família que estava dividida por causa da política, estarem presentes nesse culto. E nesse culto da família, os irmãos que estavam com raiva, ou na linguagem que a gente usa muitas vezes de mal, sem se falar, ali foi um momento de perdão. Deus manifestou a glória dele ali naquele lugar. Eles se abraçaram, pediram perdão um ao outro, e a presença de Deus tomou aquele lugar, irmãos. Depois ele, muito feliz, mandou uma mensagem para mim, pastor. Mandou até as fotos e o vídeo que ele gravou. Então veja, irmãos, a importância do culto doméstico. Entenda que o culto é importante pelo fato do culto ser para a glória de Deus, e que o culto ele sempre traz para a gente aprendizado, ensinamentos, visando a nossa edificação, e que ele tem um propósito proclamador. Todas as vezes que a gente se reúne, a palavra de Deus é pregada, a fé pode surgir no coração de pessoas da família que a gente até acha que seja crente, mas de repente nem seja, e se converte. E quando se converte, irmãos, é uma bênção. Então façamos o culto doméstico. Eu quero incentivar os irmãos. Eu não sei se já fazem isso. Eu sei que tem cultos aqui que o pastor Wellington já falou, principalmente no período da pandemia, o pessoal estava tirando foto, né? Tudo. Eu vi algumas dessas fotos. Glória a Deus. Continuem assim. E aqueles que ainda não fazem, eu incentivo, faça. E você vai ver a diferença já a partir da sua casa. Deus os abençoe, irmãos, em nome de Jesus.